Pessoal, eu estava aqui fazendo algumas pesquisas utilizando o O3 Mini High e aí me veio uma ideia, de repente fazer uma competição entre o O3 com o Gemini e com o DeepSeek R1 para ver quem faz melhor uma tarefa aqui que a gente vai definir qual que é. Então vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. E olha só, tudo começou aqui com essa busca aqui, ó, que eu tava querendo encontrar uma startup de IA que ela faz alguns tipos de redes neurais artificiais analógicas. Eu tinha visto um vídeo no YouTube há muito tempo atrás que fazia isso. E eu já tinha procurado várias vezes e eu não tinha encontrado de jeito nenhum o mesmo vídeo. Mas eu sabia algumas coisas. Eu falava assim, ó, eles citam que um dos problemas é a imprecisão da resposta, né? Que a rede neural analógica ela é um pouco mais imprecisa, porém tem um aumento de velocidade, que ela é imprecisa, mas ela é 1000 vezes mais rápida. E aí eu até comento, ó, tinha um vídeo sobre eles no YouTube. E aí eu cheguei pro O3 Mini High fazer aqui, ó, e ele começou a fazer uma pergunta aqui, bem interessante, né? Ó, o usuário tá perguntando para uma startup que faz IA analógica, várias perguntas aqui. E é até interessante observar os passos que ele tá falando, né? O usuário tá procurando para uma startup que é especializada em chips de rede neural analógica de IA, e ele falou as coisas que ele tinha que fazer, né? E ele começa a fazer a pesquisa e começa a encontrar Brainchip, Sentient. E eles estão falando assim, mas essa aqui é mais digital. Daí depois ele fala GRIA, mas essa aqui é mais focado em computação neural. E vai falando um monte de coisas. E é interessante ver esse raciocínio das coisas que ele está encontrando, mas que não são exatamente o que ele gostaria que fosse. E ele começa a descartar. Daí ele começa a falar da IBM e fala assim, mas não, a IBM também não é isso. Porque ele fala assim, ó, apesar de ter um chip da IBM, a IBM não é uma startup. Você vê que interessante, né? Eu falei que era uma startup, ele encontrou a IBM, e a IBM já não é startup, então não pode ser. E ele começa a recusar e vai procurando, e vai inventando, até que chega uma hora que ele fala assim, ó, tem uma tal de uma MITIC aqui. E que tem aquela coisa da imprecisão que ele falou, tem um monte de coisas assim. E ele continua buscando, começa a perceber que tem a ver o que ele tá falando. E aqui, ó, de repente ele fala assim, ó, eu encontrei um vídeo aqui que tá linkado no Reddit, numa discussão que parece assim, ó, veja esse vídeo, e ele manda esse vídeo aqui, Ask Engineers, do subreddit, e daí nananana. E aí essa foi a busca, né? A resposta final dele é um resumo disso tudo, né? Parece que você está procurando essa MITIC, daí ele explica um pouco do que ele encontrou nessa pesquisa, passa o link e diz assim, ó, basicamente, em resumo, a MITIC é a startup que faz exatamente o que você descreveu, utiliza uma abordagem analógica para acelerar os cálculos de redes neurais, enfrentando o trade-off entre velocidade e precisão. Top! Era isso que eu queria. E eu me lembrava na minha mente que o vídeo que eu assistia era um trecho que tinha o cara ali mostrando o chip e ele falava e ele contava essa história. Quando eu entro nesse vídeo, é um vídeo do Veritasium, que é um site bem famoso, bem interessante, e aqui, ó, lá ele vai falar de um monte de coisa, vai explicar como é que funciona, como é que é essa IA analógica, recomendo que assistam. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre IA analógica. E aqui na finaleira, no finalzinho, o que aparece? Uma pessoa aqui com um chip na mão explicando exatamente aquilo que eu estava falando. Então ele encontrou o vídeo, encontrou que estava num contexto bem diferente. É um vídeo que fala sobre computação analógica, então por esse título eu jamais clicaria nesse vídeo, porque eu não queria saber de computação analógica, eu queria saber de IA que usa computação analógica, era uma coisa específica. Porque a computação analógica por si, ela já é uma área bastante grande, não necessariamente precisa utilizar IA. Top! Eu achei maravilhoso, eu já pensei assim, a galera precisa saber que isso aqui funciona e que encontrar alguma coisa que você está meio perdido, que você não consegue encontrar, é uma coisa interessante de você fazer utilizando a search da web. Bom, mas de repente, por que não fazer um desafio para a gente conseguir avaliar e ver se vai dar certo aqui, fazer uma pesquisa aqui que todo mundo pode fazer igual. A ideia que eu tive é fazer o seguinte, vamos pedir para a inteligência artificial, tanto o GPT-O3 Mini, quanto o DeepSeek, quanto o Gemini Thinking aqui, o Flash Thinking, vamos passar para eles fazerem um resumo das principais notícias mês a mês da inteligência artificial em 2024. Então a ideia aqui, ele vai dizer o que aconteceu em janeiro, o que aconteceu em fevereiro, o que aconteceu em março e todos os meses do ano, dizendo as principais notícias, dando um pequeno resuminho do que aconteceu e depois a gente olha aqui e a gente avalia o que aconteceu de mais interessante. Bom, isso é um experimento, então conforme eu vou fazendo, vocês vão dando opiniões aqui embaixo de coisas que eu poderia ter feito melhor, coisas que eu poderia melhorar no meu prompt, e ao mesmo tempo também vocês vão avaliar a resposta que cada modelo deu e vai dizer o que vocês acharam para cada modelo, o que cada um julgou que foi a melhor resposta. Então a ideia vai ser o seguinte, eu preciso ativar o search aqui, eu preciso ativar a busca. Essa é a parte que tem que estar ligada, né? Faça
uma lista sobre as principais notícias de 2024 separadas por mês. Para cada mês, liste pelo menos uma notícia. Então significa que se ele quiser colocar só uma, tá top, não precisa ser mais de uma. E faça um resumo de uma linha da importância dela. Escolha as melhores e mais impactantes notícias do mundo da IA. Elas podem ser de qualquer área. Então, fechou. Separe por mês e coloque em destaque as 3 maiores notícias do ano. Então, assim, ó, além de tudo, ele vai ter que descobrir quais são as melhores do ano, né? Tem 3 ali que ele vai ter que definir quais são as melhores do ano. Informe a fonte e a data. Porque essa parte é uma das partes importantes e esse é o ponto que eu quero perceber se eles vão acertar ou se eles vão errar. Porque muitas vezes eles encontram as notícias, mas a data não é de 2024, às vezes é 2022, de 2017, eles ficam inventando uns anos ali e às vezes eles pegam informação que não tem nada a ver e a gente vai detectar quem está inventando coisa aqui. E a outra coisa que a gente precisa ter certeza é que mesmo que o ano esteja certo, o mês também tem que estar certo. E a outra coisa que a gente também quer ter certeza é que a notícia também existe e que é daquele mês e que aquilo que ele escreveu também está certo. Eu acho que esse prompt aqui ficou bem simples e bem enxuto. Daria até para escrever um pouquinho mais, dar um pouco mais de detalhes. Vocês deixam aqui nos comentários o que eu poderia ter escrito a mais. De repente eu faço uma versão 2 aqui, a gente faz uma comparação. Mas do jeito que tá, já é o suficiente para a gente começar e ver o que vai acontecer. Vamos lá, vou selecionar esse texto aqui, já vou colar para todo mundo aqui para fazer o mesmo texto. Lembrando que no DeepSeek eu vou ativar o R1 e ativar o Search aqui também. E no Gemini aqui eu vou colocar aqui a mesma pergunta. E no Gemini eu posso escolher 3 coisas. Um que é o 2.0 Flash, o 2.0 Thinking Experimental, que é o melhor para raciocínio multistep, mas tem que ser esse aqui, com apps, que ele também usa YouTube, Maps e o Search. Então eu tenho que escolher esse Search aqui. Experimental with Apps. Então vamos lá, gente. Vou dar um submit aqui para todo mundo. Vou dar um submit aqui também. E vou dar um submit aqui também. Uma coisa que eu já espero é que o DeepSeek talvez seja mais lentinho, porque aparentemente ele tem uma questão que ele está um pouco atrapalhado. O pessoal tem reclamado que ele está demorando. Mas vamos lá, né? Vamos aqui acompanhando. Vamos vendo o que está acontecendo. Ó. Tá todo mundo já respondendo aqui, já começando a fazer o plano dele aqui. Ó, ela já começou. Aparentemente aqui, ó, parece que o Gemini já respondeu. Deixa eu ver aqui, ó. O DeepSeek aqui, ó, deu. O server tá abused. Please try again later. Vamos dar um new chat aqui, que eu quero ele zeradinho. Vamos tentar de novo aqui, né? Enquanto ele fica tentando aqui, a gente vai tentando também. Aqui o GPT Mini High também já conseguiu. Então vamos começar aqui. Vamos ver só se o Thinking aqui vai dar travada. Talvez ele dê aqui. Se o DeepSeek travar de novo, eu vou fazer lá no Perplexity. Travou de novo. Aqui no Perplexity, eu consigo colocar aqui, ó, o R1, que é o DeepSeek, e eu consigo colocar o Search aqui, ó. Eu vou colocar só na web, vou tirar o social aqui, ó. Ele vai colocar só na busca na web, em toda a web. Então, em outras palavras, desistimos. Eu vou tentar mais uma vez aqui, mas se esse não conseguir, eu vou ao mesmo tempo usar o Perplexity aqui e um deles vai dar certo. No Perplexity aqui tem tudo para funcionar. Vamos ver. Então, enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no ChatGPT O3 Mini. Bom, primeiro ele fez aqui, ó, ele falou que tá tudo bem, que ele ia fazer um negócio impactante, tá tudo certinho. Eu preciso fazer um highlight nas 3 melhores notícias de 2024. Eu tô escolhendo por mês. Agora eu vou fazer uma lista de chaves de evento. E aqui começou, janeiro, o Samsung Galaxy S24 e a OpenAI GPT Store. Fevereiro, Google renames Bard to Gemini. Em março, a Anthropic lança o Claude 3 com Sonnet. A Meta lança o Llama 3, tá, beleza. Ele colocou um evento por mês, e aqui ele falou que os mais importantes foi em novembro o O1 e o O3. Em outubro, a Reuters fez um fast check nas imagens da Disney, não sei se isso aqui foi uma boa escolha. E em dezembro, o PBIA Plan de investimentos massivos. Vamos entender. Bom, isso aqui foi o raciocínio, né? Mas a resposta final dele veio isso aqui, ó. A seguir, uma retrospectiva organizada por mês das principais notícias do mundo da inteligência artificial em 2024. Cada item traz um breve resumo da sua importância com a indicação da fonte e a data. E além disso, as 3 notícias impactantes do ano estão em destaque.
Então aqui é o janeiro, Samsung lança o S24 com funcionalidades de IA integradas, incluindo o GPT Store da OpenAI. E aí a data foi dia 5/1 de 2024, não sei se o Galaxy S24 foi a maior notícia, o meu canal, por exemplo, eu falo de IA, estava falando de IA nessa época, nem falei do S24, se ia ter integração com IA, se não tinha, tá, era uma coisa interessante, mas não é uma grande notícia, né? Não é algo muito impactante. Vamos dar uma olhadinha aqui no DeepSeek, ó, ele travou de novo. Então vamos dar uma olhadinha agora no que houve de respostas aqui no Perplexity, né? Fazendo raciocínio aqui com 9 passos, 17 fontes, e aqui a resposta foi: principais notícias de IA de 2024 por mês. 2024 foi um ano de consolidação tecnológica com avanços em modelos multimodais, integração de IA em dispositivos e disputas geopolíticas pelo domínio do setor. Destacam-se 3 marcos: a revolução na geração de vídeos, a democratização de modelos econômicos e a corrida pela AGI. Gente, eu não sei, eu já senti que essa resposta aqui, Perplexity utilizando o R1, tá muito boa, né? Isso aqui sim me pareceu uma boa escolha de 3 tópicos importantes, né? Porque ele não falou de um fato específico, mas falou praticamente de um campo, né? Ó, democratização de modelos econômicos. Top, né? Tem a ver até com o próprio R1 isso aqui. Mas vamos lá, ó. Janeirão, ele falou do Samsung S24 também, né? Ó. Lançamento do primeiro smartphone com funcionalidades profundas de IA, como o Circle para pesquisar, integrando buscas avançadas ao hardware. Bem interessante. Então assim, ó, o resumo das principais notícias, essa aqui ganhou, na minha opinião. Mas aqui a notícia de janeiro foi exatamente a mesma, o S24. Vamos ver o que o Gemini fez em relação a isso. Gemini fez a mesma coisa, né? Fez todo o thinking dele. O usuário quer uma lista das coisas mais importantes de 2024. E aí ele fala que a data agora é fevereiro de 2025. E aí ele vai buscar na web e vai explicando tudo que vai encontrar. Faz todo o plano que ele vai fazer. Vai usar o Google Search. Explica aqui algumas coisas sobre o Flash Thinking e aqui começa a resposta. Aqui está uma lista das principais notícias de IA de 2024, separadas por mês, com um resumo de uma linha da importância de cada notícia, destacando as 3 maiores notícias do ano. E aí começa as principais notícias de IA de 2024 por mês. Em janeiro, a Microsoft investe bilhões na OpenAI, solidificando a parceria na IA generativa. Esse aqui já mudou, hein? Esqueceu o Samsung lá. Eu não falei do Samsung, eu não estava querendo saber do Samsung, apesar que é uma coisa interessante também, né? A importância. Esse investimento massivo sinaliza a crença da Microsoft no futuro da IA generativa e fortalece sua posição na corrida da IA, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias como o ChatGPT. E a fonte foi o CNBC e a data 10 de janeiro de 2024. Perfeito, hein? Aqui, ó, bem interessante, ó. Ele fez um resuminho aqui do lançamento, colocou as fontes aqui já integradinhas. Uma coisa que é interessante aqui, tanto do Perplexity quanto aqui do ChatGPT, é que se eu coloco em cima da notícia ali, ele já começa a dar um preview. Aqui ele não me dá o preview. Eu tenho que clicar para saber o que tá rolando. Beleza, vamos ver fevereiro então. Começando aqui no fevereiro do ChatGPT. Google renomeia o Bard para Gemini e lança o Gemini 1.5 com capacidade de 1 milhão de tokens. Resumo, a transformação do Bard em Gemini com novas funcionalidades de geração de imagens e processamento massivo eleva os padrões dos modelos de linguagem. E a fonte foi da retrospectiva de IA. Ele já pegou uma fonte de retrospectiva e facilitou a vida dele. Detalhe que ele falou que a retrospectiva é de 12/2, né? Que não faz o menor sentido, né? Mas vamos ver, pera só para entender o que está acontecendo aqui, ó. O que ele falou aqui? Ah, porque ele já pegou aqui a notícia mastigadinha, ó. Ele falou da Samsung, só que aquela data do dia 12, ele alucinou, gente. Não tem essa data do dia 12 aqui, ó. Tô procurando o número 12, não tem nem escrito o número 12 aqui. O único 12 que tem é de 126 visualizações. Então esse 12/2 aqui foi uma data que ele inventou do nada, só para dizer que falou. Vamos dar uma olhadinha aqui no fevereiro do Perplexity e ver o que aconteceu. Ó, Perplexity já aparece que, hein? O OpenAI lança o Sora, modelo de geração de vídeos realistas a partir de prompts de texto, revolucionando a produção de conteúdo multimídia. Meu Deus, ali quando os caras começaram a falar do Sora, foi realmente muito grande. Eu não me lembro se essas coisas são fevereiro, se tá tudo certinho. Mas se não era fevereiro, que alguém comenta aqui, corrige e deixa aí nos comentários. Google renomeia o Bard para Gemini. Isso aqui também é a mesma coisa, né? Ó, a atualização trouxe geração de imagens e capacidade para processar 1 milhão de tokens, ampliando a integração com o serviço do Gmail e Maps. Então vamos dizer assim, ó, o Perplexity entendeu com mais clareza ali que era um negócio que podia ter mais de uma resposta aqui. E aqui no ChatGPT ele deu uma resposta só e tá o suficiente. Já foi para Marte ali na sequência.
Vamos ver como é que foi o fevereiro aqui do Gemini. Fevereiro, Google lança o Gemini, modelo de IA multimodal para competir com o GPT-4. A importância, o Gemini representa um avanço significativo na IA multimodal, capaz de processar e gerar texto, imagens e áudio e vídeo simultaneamente, intensificando a competição no campo da IA avançada. A fonte é o Google Blog e a data é 6 de dezembro de 2023. Eita, aí não faz sentido, né? Porque a gente tá querendo 2024. E aqui ele complementa assim, ó. Anúncio em dezembro, mas com maior impacto em fevereiro de 2024, devido ao lançamento e cobertura da mídia. Então, ó, realmente, ó, a matéria é de 6 de dezembro. Mas ficou confuso esse negócio aqui, hein? Realmente a data é 6 de dezembro, porém mais de uma pessoa falou aqui em fevereiro. Para vocês verem, gente, que se largar na mão dessas inteligências artificiais, elas vão encontrar as coisas em qualquer lugar. A fonte que ela citou é 6 de dezembro e ela não diz de onde que ela tirou esse fevereiro de 2024. Mas beleza, computa na sua cabeça aí quanto que é de nota que você vai descontar em relação a isso, quanto que você vai adicionar, para no final a gente decidir quem foi o melhor. Março de 2024, segundo o ChatGPT. A notícia: a Anthropic apresenta a família Claude 3, destacando o modelo Sonnet, com suporte para 200 mil tokens. Resumo: o avanço na capacidade de processamento de textos expande os limites da geração de conteúdo e aplicações complexas de linguagem natural. Perfeito! E ele coloca aqui, ó, retrospectiva de IA, dia 15 de 3 de 2024. De novo, ele está encontrando essa notícia aqui da retrospectiva, só que essas datas do 15 do 3 aí, não tem, gente. Ele está inventando tudo. Ó, se eu busco o dia 15, ele não vai encontrar, já sei que não vai encontrar. Mas aqui ele está falando, ó, Anthropic brilhou ao lançar o Claude 3, nananana. Esse aqui já está bem a mesma coisa, ó. No mesmo mês, o GPT-4 completou 1 ano gerando debates sobre os custos de geração, nananana. Então, assim, ó, tá interessante aqui que a notícia tá certa. Ele encontrou essa informação num site de retrospectiva e a data tá errada. Beleza, vamos aqui no março do Perplexity. A Anthropic lança o Claude 3, modelo com 200 mil tokens de contexto, permitindo análises complexas de documentos longos e raciocínio avançado. Todos eles, ó, estão encontrando essas informações basicamente no mesmo site, ó, o T1 de notícias ali, e essa na retrospectiva. Ele não tá colocando as datas aqui, né? Isso aqui ficou faltando, né? E vamos ver o Gemini, então, o que o Gemini falou. Para março, a União Europeia aprova a lei para regulamentar o uso da inteligência artificial. É a importância. A lei de IA da União Europeia é o primeiro esforço abrangente para regular a IA, estabelecendo padrões globais para o desenvolvimento e uso ético e responsável da tecnologia. Ele colocou essa fonte aqui, que é de 21 de maio de 2024, mas ele comenta que o debate e o impacto foram sentidos desde março. Então vamos dizer assim, já tinha gente discutindo meses antes uma coisa que só ia sair oficialmente lá na frente. Quando eu clico aqui no link, ele estranhamente manda de uma forma bem esquisita. Eu vou colar aqui de novo para ver o que acontece. Quando eu mando o link, tá realmente nesse European Council aqui, mas o link não existe mais. Então, fica aí, coloca aí na sua lista de avaliação. Abril. Meta libera o Llama 3 em código aberto para incentivar inovação e privacidade. Já vamos ver, ó, T1 Notícias. Então aqui, ó, já deu para perceber que as datas ele vai inventar todas, as fontes ele tá usando sempre o T1 Notícias. Então já dá até pra gente perceber, ó, que daqui para frente, aqui saiu um TechSapo, aqui mudou. Já dá pra perceber que basicamente ele vai usar o T1 Notícias o tempo todo. Ele pulou o mês de abril, eu nem percebi isso. Então aqui, ó, já percebemos que a Perplexity perdeu um mês aqui, hein? Eita! E no Gemini aqui para abril, estudo revela que a IA generativa pode acelerar a descoberta de novos medicamentos. A IA generativa demonstra potencial para revolucionar a indústria farmacêutica, reduzindo o tempo e o custo da descoberta dos medicamentos, o que pode levar a tratamentos mais rápidos para diversas doenças. E aqui ele cita a Nature numa matéria do dia 10 de abril. Para variar, ele coloca o link aqui para fazer a busca, porque se eu colocar o link aqui direto, vai dar um page not found. Então, assim, ó, o Gemini tá me dando uns links quebrados. Essa notícia aqui eu até que achei mais interessante do que as outras. Ela fugiu um pouco do normal, foi interessante, né? Esses outros focaram muito aqui no T1. Maio, GPT-O3 Mini. Google apresenta o Gemini 1.5 Pro na conferência da I.O. e o OpenAI anuncia o GPT-4o multimodal. Os lançamentos simultâneos ampliam as capacidades multimodais dos sistemas de IA, integrando texto, imagem e áudio para aplicações cada vez mais versáteis. E está citando aqui o Sapo Tech, no 5 do 5. Engraçado aqui, aparentemente é a mesma notícia, né? Do Gemini 1.5 e da OpenAI do GPT-4o. É a mesma notícia, GPT-4o e o Gemini. E no próprio Gemini aqui, em maio, vamos ver, empresas de tecnologia se comprometem a desenvolver IA de forma segura e responsável na Casa Branca. O compromisso das principais empresas de tecnologia com IA segura e responsável facilitado pela Casa Branca indica um movimento em direção a diretrizes práticas e éticas da indústria da IA, do White House. Isso aqui é aquela coisa do Biden, né? Muita gente criticou, ó. De novo mandou um link quebrado aqui.
vai para a Casa Branca, mas é um link que não existe. E aparentemente, falar da Casa Branca aqui em maio de 2024 e deixar de falar do GPT-4o e do Gemini 1.5 Pro, ele mesmo não falou dele mesmo, não fez a propaganda, o jabazinho que ele poderia ter feito. Então é aquela coisa, né? Vamos lá, próximo mês, junho, para não pular o mês agora. O Google expande o notebook LM para mais de 200 países com verificação de fatos integrada. A ampliação global aliada à verificação de informações reforça a confiabilidade do sistema de IA e amplia seu uso em contextos críticos de disseminação de dados. E manda um Sapotec aqui também, apesar que esse Sapotec aqui está dizendo que é de 5 de janeiro e aqui ele está falando que é 12/6. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Vamos ver. Olha só, essa notícia aqui é de 6 de janeiro. Então, assim, ó, já dá para perceber aqui que as datas aqui, no ChatGPT O3, as datas não estão muito boas. Isso aqui já dá para ver logo de cara. Vamos ver no Perplexity o que ele achou para junho. Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de IA para dispositivos Apple, incluindo Siri renovada, ainda com suporte limitado a idiomas. Então aqui ele fez o mês de junho e já tô até vendo aqui que o próximo mês já é dezembro. Vamos ver se tá fora de ordem aqui, ó. Se tem as... Não, tá tudo fora de ordem, é. Não tem vários meses faltando. Então a Perplexity aqui, ó, já dá para perceber que ela não vai falar de todos os meses, mas que ela tá citando T1 e que junho é Apple Intelligence. Cadê? Ó? Vamos ver, ó. Junho, maio... aqui ela fala assim, ó, em junho o Google expandiu o notebook LM para 200 países. Então, ó, o ChatGPT na verdade acertou. Em junho aconteceu isso. Só que essa fonte não é a fonte que diz que aconteceu isso. O que significa que tá rolando uma confusão de data com fonte e com fato. O fato aconteceu, o fato tá certo. A gente acabou de verificar aqui na notícia que em junho aconteceu esse negócio do notebook LM. No Perplexity, ele falou da Apple Intelligence. Vamos ver se tem no Apple Intelligence. Vamos ver se da Apple. E a Apple lançou o Siri 2.0. Mas foi em julho. Então, rolou uma confusão de datas aqui, porque não foi em junho, foi na verdade em julho. E vamos ver o que o Gemini falou aqui em junho. Vamos ver. IA supera humanos em alguns jogos de estratégia complexos. O avanço da IA em jogos de estratégia complexos demonstra sua capacidade de lidar com tarefas que exigem raciocínio estratégico de alto nível, com implicações para áreas como planejamento e tomada de decisão. Ele diz que é da revista Science, já imagino que o link vai estar quebrado, né? Ele joga para a revista Science, mas o link não é esse link aí. Então assim, Google, não deu muito certo aqui. Aparentemente, o ChatGPT aqui tá acertando, só tá errando as datas. Virou uma bagunça isso aqui, hein? Julho, Apple lança a Siri 2.0. Aê, finalmente. Esse aqui tá no T1, a gente já até leu, né? Com capacidades avançadas de IA para a criação de conteúdo diretamente no dispositivo. A entrada robusta da Apple no mercado de IA destaca a convergência entre hardware e software inteligente, elevando a experiência do usuário em dispositivos móveis. Então isso aqui é interessante porque ele continua alucinando a data, né? Porque o T1 não tá colocando as datas, ele só fala lá que foi em julho. Ele não diz que dia exatamente, só diz o mês. A gente já sabe que o Perplexity aqui já pulou de junho para dezembro, então o Perplexity não tem. E vamos ver aqui o Gemini, o que ele falou em julho. Preocupações com o uso de IA para deepfakes e desinformações aumentam antes das eleições. O potencial da IA de criar deepfakes realistas e disseminar desinformação levanta sérias preocupações sobre a integridade das eleições e a necessidade de medidas para combater o uso malicioso da IA. E aqui ele manda um 15 de julho aqui, novamente em um link quebrado. E uma coisa que também não ajuda aqui no Gemini é que não tem aquele menuzinho aqui com os links, né, que de repente poderia estar tudo certinho ali. Agosto. OpenAI substitui a versão gratuita do GPT 3.5 pelo GPT-4o Mini. De novo do T1 Notícias. A atualização redefine o padrão de desempenho dos modelos de linguagem, tornando a tecnologia de ponta mais acessível e eficiente para o público geral. Coloca de novo uma data inventada aqui, mas segundo o T1 Notícias aqui, junho, julho, agosto. No T1 Notícias eles não falam sobre agosto. Ele simplesmente fala assim, ó, em julho a Apple lançou o Siri, finalmente entrando de cabeça no mercado, permitindo a geração de conteúdos desses dispositivos próprios. E aqui deixa entender que é em julho mesmo que a OpenAI substitui a versão gratuita do 3.5 pelo 4o Mini. E para de citar os meses, ele simplesmente esquece. O Perplexity continua aqui, ó, né? Agosto não tem também, vai direto para dezembro. Vamos ver o agosto aqui do Gemini. Carros autônomos começam a ser testados em larga escala em cidades selecionadas. A expansão dos testes de carros autônomos apresenta um passo importante para a adoção e generalização da tecnologia com potencial para transformar. E vai mandar aquele link quebrado, a gente não vai ficar conferindo um por um, simplesmente ignora.
Vamos aqui para setembro. A Anthropic lança o Claude 3.5 Sonnet. No T1 Notícias, de novo, a gente já sabe que no T1 Notícias já não está mais falando, ele só fala assim, o restante do ano foi repleto de melhorias incrementais, desde a Anthropic com o seu Claude, ele já não fala mais que mês, já não fala mais o que foi dito. Então, definitivamente, eles inventaram essa parte. Perplexity não vai ter setembro. Gemini, vamos ver, deve ser mais uma notícia inventada sem fonte. Artistas criadores expressam preocupações sobre a generativa e direitos autorais. Essa aqui aparentemente foi aquela polêmica, né, que deu. Lembra dessa bagunça aqui? O debate sobre direitos autorais e a generativa ganha força com artistas e criadores buscando proteger suas obras do uso não autorizado por modelos de IA, levantando questões legais e éticas complexas no site do The Verge. Lembrando que, novamente, aqui o link não vai funcionar. Outubro, o Reuters Fact Check. Imagens de inundações no Disney World foram geradas por IA. A verificação desmascara deepfakes que espalham desinformação, ressaltando desafios de autenticar conteúdos visuais na era digital. E aqui ele vai mandar um negócio da Reuters, que é de 15/10. Fechou, 15/10, pelo menos esse aqui existe. Esse fato aqui é um fato que está acontecendo nessa data mesmo. Tá bem certinho. Aqui na Perplexity ele pulou de novo, né? Outubro. E no Gemini, outubro foi o quê? Nova IA é capaz de diagnosticar câncer com precisão comparável a médicos especialistas. Se vocês forem perceber, as fontes do Gemini foram mais diversas. O Gemini explorou melhor. Só que o Gemini está me dando links quebrados. Aí eu não consigo ficar aqui utilizando ele, ficar buscando fonte errada para ter que ficar procurando na internet se as coisas vão dar certo ou não. Mas a princípio o Gemini explorou mais outros sites, né? Vamos voltar lá. Novembro, notícia, OpenAI lança os modelos O1 e O3 apontados como passos decisivos rumo à AGI. Os novos modelos demonstram avanços significativos no raciocínio prolongado e na integração. E aqui de novo ele está usando o T1 Notícias, né? Lembrando aqui ó, que ele não está falando qual mês foi, mas a OpenAI lançou o O1 focado no raciocínio e o O3 apontando por muitos como o passo mais próximo de uma AGI. Mas não falou o mês, né? O modelo alucinou o mês aqui, colocando cada fato por mês. A Perplexity pulou novembro e o Gemini em novembro falou: o aumento do uso da IA na educação gera debate sobre o futuro do aprendizado. A crescente integração da IA na educação levanta questões sobre o papel dos professores, a profissionalização do aprendizado e o impacto de longo prazo da IA no desenvolvimento educacional. Colocou um link da Unesco aqui e colocou a fonte aqui como 4 de dezembro. Bem interessante, né? Vamos lá para o último mês do ano, dezembro, notícias do lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, de 2024 a 2028, com investimento de 23 bilhões. E eu resumo, a iniciativa estratégica visa posicionar o Brasil como protagonista global em inovação e IA, promovendo avanços no setor público e na economia digital. E citou o GovBR como uma data de 20/12. Conferindo aqui o link, ó, foi publicado em 7/8 e atualizado em 7/8. Então a data está bem errada. Isso aqui não foi nessa data que ele falou, apesar de pelo menos ser em 2024. Na Perplexity, já em dezembro, ó, DeepSeek R1 na China, modelo de IA 10 vezes mais econômico que concorrentes, usando hardware menos potente e algoritmos inovadores, abrindo caminho para países em desenvolvimento. Citando a fonte aqui, vamos ver se aqui é realmente dezembro, ó, lançado na China, é publicado dia 4/2/2025. Essa data aqui também não bateu, né? Vamos lá, regulamentação da IA no Brasil. O avanço do projeto de lei para regulamentar o setor com previsão em sanção para 2025. Então vamos ver se isso aqui foi em dezembro. Finalmente em 23/12/2024. E é um post sobre retrospectivas. E aqui ele fala, né, dezembro, ó, avanço do projeto de lei de regulamentação de IA no Brasil. Então tá bem certinho, esse aqui ele acertou. Bem interessante. E vamos ver o que o Gemini falou para dezembro. Comunidade de IA debate os riscos existenciais da inteligência artificial, AGI. O debate contínuo sobre os riscos da AGI reflete a crescente conscientização sobre o potencial transformador dos desafios éticos de segurança associados a formas mais avançadas de IA, o AI Safety Research, o site de pesquisa sobre segurança da IA contínua. Se a gente clicar aqui, a gente já sabe que o link vai estar quebrado, nem adianta. Mas uma coisa bem interessante, que com certeza me lembra, dezembro tiveram aqueles 12 lançamentos da OpenAI, teve um monte de coisa que aconteceu aqui, que definitivamente não passou no radar dessas inteligências artificiais. Mas agora vamos dar a última analisada, né? Sobre as 3 principais notícias agora, ver as 3 principais de todos. E aqui, ó, no O3, ele fala que as 3 notícias mais impactantes, elas estão em destaque. Então vamos ver o que tem de destaque aqui, para eu saber o que está em principal notícia. Acho que eu não vi destaque nenhum, né, gente? Parece que tá todo mundo meio que igual aqui. Não detectei aqui destaque nenhum.
Apesar de que aqui, ó, no pensamento, no raciocínio, ele colocou o O1 e o O3, o Fast Check nas imagens da Disney, que eu não achei nada demais isso aqui, né? E o plano brasileiro aqui de inteligência artificial em dezembro. Tá, interessante, hein? Essa de novembro, essa de dezembro eu concordo. Essa de outubro nem tanto. Vamos lembrar aqui o que foi que falou. O Perplexity, né? A revolução na geração de vídeos, que foi uma coisa realmente muito doida do ano passado, né? Teve o Sora, teve o Gen 2, teve Luma, teve um monte de modelos de IA. Eles não falaram absolutamente nada em relação a isso. A democratização de modelos econômicos, que fala do DeepSeek, né? Que ela até citou aqui o DeepSeek, ó, 3 melhores notícias do ano. Sora, GPT-4o em maio e o DeepSeek R1 em dezembro. E a corrida é pela AGI, perfeito. Eu acho que do ponto de vista assim jornalístico, do que daria para usar, parece que a Perplexity mandou melhor. Apesar de que ela pulou vários meses, mas ao mesmo tempo ela não fez igual o O3 Mini, que ficou inventando meses aqui, colocando coisas que não tem nada a ver. Uma coisa que dá para dizer aqui, que se eu tivesse na versão Pro, ao invés da versão gratuita, ele teria encontrado mais fontes. Ele usou só 17 fontes, daria para encontrar mais coisas. E no Gemini, as maiores notícias foram: em março, a União Europeia aprova a lei de IA para regulamentar o uso da inteligência artificial. E isso aqui, na verdade, foi uma polêmica, quase ninguém gostou. Nem sei se isso chega a ser um destaque. Em janeiro, a Microsoft investe bilhões na OpenAI, solidificando a parceria na IA generativa. Tá, isso aqui até seria, né? Mas, pô, teve Sora, teve O3, teve um monte de outras coisas. Ele vai falar dos bilhões só? Tá, é interessante, mas não é, assim, uma baita notícia, assim, que vai chamar tanta atenção. Em fevereiro de 2024, Google lança o Gemini, modelo de IA multimodal para competir com o GPT-4. Pô, gente, 2024 terminou aquele fervo, DeepSeek ali sendo lançado, O1, O3, tava todo um furdunço, toda uma coisa assim importante, e eles não foram muito ali no cerne da coisa, eles não se especializaram muito, de repente precisaria melhorar esse prompt, o prompt provavelmente ficou muito simples, mas foi isso que aconteceu. O que eu percebi de ponto positivo aqui no Gemini? Ele diversificou mais as fontes. E isso aqui na versão gratuita, né? Não tô pagando nada. Tô usando como se fosse um usuário do Google. Não tô no estúdio. Tô aqui no usuário mesmo do Gemini. No GPT O3 Mini High, uma coisa que eu achei interessante é que as notícias em destaque apareceram aqui no raciocínio, mas elas não apareceram na resposta. Ainda que ele falasse aqui que elas estão em destaque. Talvez elas estejam. E uma coisa que eu não gostei é que ele alucinou as datas, né? Isso aí foi um ponto bem negativo. E inclusive inventou alguns meses aqui de coisas que não aconteceram em agosto, setembro, outubro. Isso chamou bastante atenção. A Perplexity, aparentemente, no meu ponto de vista, foi a mais equilibrada, foi a que mais atendeu essa solicitação aqui. Eu achei bem interessante. Eu acho que valeria agora fazer uma análise um pouco mais profunda em relação a alguma atividade, alguma ação, e não simplesmente uma pesquisa. Comenta aqui o que você achou, diz o que você está pensando, se você tem alguma sugestão ou se você tem alguma dúvida. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like. Valeu!